Era um fim de semana calmo, perfeito para relaxar e curtir o raro privilégio de estar sozinho em casa. Minha família é bem barulhenta, então, quando estão fora, o silêncio toma conta de tudo. E se você conhece casas antigas, sabe do que estou falando. Elas têm um jeito todo próprio de soar e se mexer no silêncio, como se cada parede tivesse uma história para contar. A minha casa, construída há mais de 50 anos, não é exceção. Já estou tão acostumado com o estalar das madeiras e o barulho dos canos que parecem sussurrar segredos, que esses sons meio sinistros viraram rotina. Naquela noite, eu estava assistindo algo no Netflix, provavelmente uma animação como Final Space, mas já meio sonolento, os olhos piscando pesados. O silêncio ao redor era completo, quase denso, e a única companhia que eu tinha eram os sons vagos vindo do interior das paredes, típicos da casa. Até aí, nada de estranho. Minha casa tem 3 andares. Os quartos ficam no segundo, todos conectados por um corredor estreito. E ali, no meio do corredor, há uma escada em caracol de madeira velha e gasta, que leva até o sótão. Escada de filme de terror, sabe? Sempre que alguém pisa nela, os degraus emitem aquele rangido específico, alto e assustador. Eu sei que soa como o clichê perfeito para uma história de terror, mas a realidade é bem menos glamurosa. O sótão era só um amontoado de caixas velhas, brinquedos antigos, peças quebradas de computador, aquele tipo de tralha que ninguém mais usa. Recentemente, até pintamos as paredes e transformamos o lugar em um quarto de hóspedes, mas naquela época, o sótão era só um depósito de memórias acumuladas. Foi então que, já quase pegando no sono, ouvi um barulho. Um som pesado, como algo grande caindo no chão. Imagine o estrondo ecoando na casa vazia. No início, achei que fosse apenas uma caixa caindo sozinha. Mas então o som se repetiu. E de novo. Dessa vez não era uma queda isolada, mas algo que parecia passos. Passos pesados, marcados. Achei que poderia ser o meu gato, o Miau. Ele tem o dom de aparecer do nada e me assustar. Mas logo descartei a ideia, pois vi que ele estava dormindo profundamente no canto do meu quarto, em cima da mesa do computador. Os passos continuaram, ecoando pelo sótão acima do meu quarto, movendo-se da esquerda para a direita bem devagar. Contei em um sussurro para mim mesmo. 6 passos, claramente audíveis. Eles se moviam em linha reta em direção à escada, e depois, silêncio. Eu sabia que estava sozinho em casa. Não havia a menor possibilidade de alguém ter subido pelo telhado, muito menos pelas escadas circulares, que rangem alto a cada passo. Quem, ou o que, poderia estar no sótão? Uma pergunta sem resposta naquela hora, mas que ecoava na minha mente com uma intensidade assustadora. Mesmo sem entender direito o que estava acontecendo, senti a necessidade de agir, mesmo que fosse para me proteger. Levantei da cama o mais silenciosamente possível e fui até a porta do quarto. Tranquei a porta e fiquei parado ali pressionando a mão contra a madeira, tentando manter minha respiração sob controle enquanto meu coração batia forte. Devem ter se passado alguns minutos, mas eu estava congelado, sem conseguir tirar os olhos daquela porta, aguardando algum outro som que pudesse explicar o que estava acontecendo. Foi então que os passos voltaram, agora mais altos, mais firmes. Eram pesados, como se algo, ou alguém, estivesse andando em círculos lá em cima, mas com uma força crescente. E dessa vez, não pararam no sótão. O som foi descendo, cada degrau da escada antiga emitindo um estalo profundo. Era como se algo muito grande e pesado estivesse descendo a escada com uma raiva insana, esmagando cada degrau, como se pudesse destroçar a estrutura inteira. O barulho foi ficando cada vez mais próximo, cada vez mais alto, e por um instante, tive a sensação de que a escada ia simplesmente desmoronar. Minha mente estava em completo pânico. Eu não conseguia me mexer. Só escutava o som cada vez mais próximo, sentindo o coração quase explodir no peito. A coisa, seja lá o que fosse, finalmente chegou ao último degrau, deu um passo no corredor e,
Silêncio absoluto. Eu fiquei ali parado, esperando, preso na expectativa do que viria a seguir. Mas o corredor permaneceu em um silêncio mortal. No fundo, talvez eu soubesse que, seja lá o que fosse, já tinha ido embora. Mas aquela noite, aqueles sons, até hoje ecoam na minha mente como um pesadelo do qual eu nunca consegui acordar completamente. Para ser sincero, essa é a primeira vez que conto essa história para alguém. Até hoje guardei essa experiência só para mim. Minha família sempre foi muito espiritualizada, mas, curiosamente, nunca senti que teria abertura para conversar com eles sobre isso. Se eu tentasse contar, provavelmente diriam que eu estava imaginando coisas, ou pior, colocariam a culpa em jogos e na minha imaginação exagerada. A verdade é que, por medo de parecer louco, decidi simplesmente deixar o assunto para lá. Mas uma coisa é certa, nunca vou esquecer o que vivi naquela noite. A memória ainda está tão viva na minha mente que parece que foi ontem. Eu devia ter uns 6 anos naquela época, mas a verdade é que o susto daquela noite foi tão intenso que cada detalhe ficou gravado na minha memória. Não foi só uma lembrança vaga de infância. Minha família sempre recontava essa história exatamente igual, tim-tim por tim-tim, cada vez que alguém perguntava. Era como se a experiência fosse passada de um para o outro, sempre preservando cada momento e cada som daquela noite. Era tarde, e nós morávamos numa fazenda no alto de um morro. Lá, as noites eram longas, frias, e qualquer ruído soava mais alto no silêncio da escuridão. Eu vivia com minha mãe, meus avós e alguns primos, então sempre havia barulho de gente, risadas, conversas. Mas aquela noite foi diferente. Tudo começou com um uivo distante. A princípio pensamos que fosse um cão ou algum outro bicho, mas o uivo continuou, cada vez mais próximo, cortando o ar frio e escuro da fazenda. Depois do uivo, vieram os rosnados circulando a casa. Eu me lembro da expressão dos adultos, uma mistura de surpresa e medo, algo que não se vê com frequência. Os rosnados pareciam vir de um animal grande, e o som ficava cada vez mais próximo, até que só conseguíamos ouvir o som do bicho andando ao redor da casa. A madeira das portas e paredes parecia vibrar com cada passo. E então, ele começou a cheirar as portas, como se soubesse que estávamos lá dentro, como se estivesse nos sentindo. Quando o primeiro arranhão veio, o som foi de arrepiar até o último fio de cabelo. Era um som infernal, como unhas enormes rasgando a madeira, insistentes, quase furiosas. Nesse momento, eu vi minha mãe e minha avó trocando um olhar sério, mas em silêncio, como se elas soubessem de algo que nós, as crianças, não podíamos saber. Minha mãe rapidamente nos levou, a mim e aos meus primos, para o quarto. Lá, ficamos amontoados, em silêncio, tentando segurar a respiração enquanto ouvíamos o som de arranhões e passos ao redor da casa. Eu me sentia paralisado, com o coração disparado, mas tentando fazer o mínimo de barulho possível. Para a minha mente de criança, aquela espera durou uma eternidade, mas, de repente, o som cessou. Os passos diminuíram até que tudo voltou ao silêncio. E foi então que eu vi um vulto sombrio e enorme, passando pela janela do quarto. Ele estava em pé, como se fosse um homem, mas mais largo, mais forte, quase grotesco. Era como se fosse meio humano, meio fera. Quando contamos o que vimos, minha avó foi categórica. Disse que era o lobisomem do bairro. E o mais estranho, o lobisomem era, segundo ela, o senhor. José, um vizinho muito simpático e tranquilo, conhecido e respeitado por todos. No bairro, era um segredo conhecido e ninguém parecia se incomodar. Minha avó dizia que teve certeza disso quando, em uma dessas noites de uivos e arranhões, resolveu dizer ao bicho que, se precisasse de algo, podia voltar de manhã. E no dia seguinte, quem aparece em sua porta pedindo um pouco de açúcar? O próprio senhor, José. Naquele dia, a história passou de mistério para algo quase sobrenatural.
mas real para quem morava ali. Mesmo criança, eu sentia o peso daquilo, e até hoje, sempre que penso naquela noite, o arrepio volta na hora. É algo que nunca vou esquecer.